Olá, pessoal! Voltei de novo aqui, mais um vídeo para vocês, um assunto super interessante que eu acho que vocês vão gostar. Mas, antes de mais nada, quem está me assistindo aí, já se inscreva no canal, dá um curtir, clica no sininho para você estar por dentro de todas as nossas novidades e todos os nossos conhecimentos. Se você quiser saber um pouquinho sobre Feng Shui, sobre espiritualidade, misticismo, esoterismo, signos, anjos e tantos outros assuntos que envolvem esse lado misterioso do que nossa, me fugiu a palavra, esse lado misterioso que é o universo, gente. Esse lado misterioso que é, né, o invisível, aquilo que você não consegue ver, não consegue pegar, mas você sabe que existe, não é verdade? É que nem o ar, né? Você não vê, mas ele é essencial para a sua sobrevivência. Então, né, a gente tem que acreditar em algo além, né, do que só os olhos podem ver, né? Então, hoje o nosso assunto muito especial de hoje, eu vou falar sobre a espiritualidade do número 7 e os 7 corpos do homem. Você sabia que nós, além do nosso corpo físico, a gente possui outros 6 corpos espirituais? Então, gente, esse assunto que eu quero falar para vocês hoje. Mas assim, pessoal, o assunto é muito grande, é muito. Eu passei a semana inteira estudando, analisando, resumindo o máximo possível, porque é um assunto bem extenso, interessante e muito bem explicativo. Então, eu peguei as melhores partes, né, as mais fáceis para vocês também entenderem do que se trata e assim, para ficar o mais curto, mais prático possível, porque quem já tem acompanhado meus vídeos tem visto que eu falo muito, os vídeos realmente ficam grandes, porque assim, é uma quantidade muito grande de conhecimento e eu não quero deixar escapar nada, eu quero que vocês tenham acesso a tudo isso que eu tenho acesso, que eu já tive e que eu ainda estou acessando, estou estudando, tá? Então, sem mais demoras, pessoal, vamos começar, porque o tempo urge. Então, vamos lá. O número 7, né? O 7 é o número da espiritualidade. Ele é o número perfeito, ele é um número sagrado, poderoso e mágico. É o processo de passagem do que é conhecido para o que é desconhecido. O 7 é a combinação do número 3 com o número 4, ou seja, o número 3 representa o triângulo. O triângulo é representado no misticismo, no esoterismo, até também no ocultismo e várias outras religiões que abrangem esse lado espiritual, o triângulo está ligado com o espiritual, com o que está acima da Terra. E o quadrado representa o quadrado representa a matéria, representa a Terra, né? Então, o 3 é o espírito e o 4 é a matéria, ou seja, o triângulo espírito, quadrado, matéria. Podemos dizer que o 7 é o espírito na Terra, apoiado nos 4 elementos. Ou a matéria iluminada pelo espírito, é a alma servida pela natureza. Bonita essas palavras, né? A alma servida pela natureza. É muito show de bola, gente. O número 4 simboliza a Terra, né? O quadrado simboliza a Terra, associado ao 3, que simboliza o céu. Sendo assim, o 7 representa a totalidade do universo em movimento. 7 também é um número muito místico. 7 é o número da transformação. É a primeira manifestação do homem para conhecer as coisas do Espírito, as coisas de Deus e a criação. É o número da perfeição divina, porque no 7º dia Deus descansou de todas as suas obras. Ao lado do 3, e o mais importante, ao lado do 3, ele é um dos mais importantes números sagrados. É um número muito importante também. Então, olha só que interessante, se a gente prestar atenção, né, na quantidade, não são só coincidências, tem gente que fala, é muita coincidência. Não é, gente, o 7 realmente é um número que nos acompanha desde tempos primórdios e tempos muito antigos. O 7 está várias vezes na Bíblia ou em diversos outros livros, no Alcorão. O 7, ele é o número muito religioso, muito espiritual, é um número muito místico. O 7 tem tudo a ver com aquilo que ainda é oculto para o ser humano e que o ser humano está buscando, né? Então, o 7 é a busca do conhecido
pelo desconhecido, né? É a busca por aquilo que ainda é desconhecido. Então, vocês vejam só que interessante. Se prestarmos atenção, a Lua tem uma divisão em 4 partes da órbita da Lua, que dura 4 vezes o número 7, né? Que são 4 fases, cada fase da Lua, 7 dias. E olha só, outras coincidências. Ó. Havia também, ou há ainda, né? Os 7 dons do Espírito Santo. São 7 as virtudes, 7 as artes, 7 as ciências, 7 são os sacramentos, 7 são os pecados capitais e 7 são os pedidos expressos no Pai Nosso. Se você fizer a oração no Pai Nosso e prestar atenção, no Pai Nosso tem 7 pedidos que a gente pede ao Pai. Né? Na China antiga, o 7 significava o princípio masculino do Yang, que refere-se ao símbolo Yang-Yang, mas exprimia também a ordenação dos anos da vida de uma mulher. Mas hoje em dia também estão presentes de forma similar na vida do homem. Então o 7 representava o número masculino do Yang-Yang. Então o 7 também ele é um número do equilíbrio do masculino com o feminino. A repetição do 7 também era importante nos cultos dos mortos. A cada 7 dias, depois do falecimento até o 49º dia, eram organizados festejos e sacrifícios em memória do morto. Aqui no Brasil a gente não faz esses cultos, né? Mas pelo menos a missa de 7º dia tem, né? Então é também o 7. Ainda tem outras várias coincidências, ou não, né? Com relação ao número 7. Ó, 7 são as notas musicais, 7 foram as pragas do Egito, 7 são os arcanjos, 7 obras de misericórdia, 7 níveis ou corpos que envolvem nosso corpo, ou seja, que envolve a densidade da nossa matéria. 7 cores do arco-íris, 7 cores de aura, e de 7 em 7 anos todas as nossas células do corpo se regeneram. Temos também 7 glândulas endócrinas, são 7 os nossos chakras, 7 são os dias das semanas e até os 7 anos a criança ainda é inocente, ou seja, ela ainda não possui a sua aura própria. Ela vive sobre a sombra e proteção da aura da mãe. Então, por que a criança ainda é inocente até os 7 anos? Porque assim, quando a criança nasce, o elo de ligação dela com a mãe é muito forte. Então, ela não tem uma aura própria, um campo de energia dela ainda. Então, ela recebe a proteção do campo de energia da aura da mãe. Então, por isso que essa convivência entre mãe e filho até os 7 anos é muito importante. Que a mãe tenha um equilíbrio espiritual bom, que a mãe tenha uma aura forte, uma aura espessa, brilhante, né? Que tenha bons pensamentos, bastante amor, que passe bons sentimentos para a criança, porque a criança está totalmente sob a influência da mãe. No caso, se a mãe tiver muito pensamento negativo, a mãe não cuida do seu lado espiritual, do brilho da sua aura, da limpeza do seu espírito, né? E da sua aura em si, da sua alma, isso interfere na criança. Por exemplo, se a mãe tá com lá, alguém lança um olho gordo na mãe, tem inveja, mal olhado, pessoas que desejam o mal para a mãe dessa criança, se a mãe não tiver com uma aura forte, vai justamente atingir o pequenininho. Porque o pequenininho ainda não tem a aura dele para se proteger, então ele precisa da aura forte da mãe para ter proteção. Bacana, né, gente? Então, como podemos ver, o 7 realmente é um número muito importante na espiritualidade e nos grandes mistérios que envolvem o homem. Então, gente, é muito surpreendente, sabe? O 7, né? O 7, o 3 com o 4. 3 é o triângulo, que quer dizer espírito, né? Que quer dizer plano espiritual, e o quadrado significa a terra, que é o plano físico. Né? Então, é o espírito na terra. É isso, o espírito na terra. Que sendo assim, associado ao 3, que simboliza o céu, sendo assim, o 7 representa a totalidade do universo em movimento, ou seja, a matéria iluminada pelo espírito, porque é o espírito que precede a matéria, não é a matéria que precede o espírito, porque primeiro Deus teve que criar o espírito e depois o corpo. Então, a nossa verdadeira vida não está no nosso corpo físico. A nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira dádiva de Deus é o nosso espírito, que é um corpo espiritual invisível aos nossos olhos. É uma
grande força, uma grande energia, tá? Então, vamos continuando aqui, gente, para não estender muito o vídeo, tá? Agora, vamos ver os 7 corpos do homem, né? Do homem, da mulher, do ser humano. O ser humano tem 7 corpos. Começamos lá com o corpo divino, que é a presença do divino. Que quer dizer o quê? O nosso corpo divino é a nossa centelha divina, a nossa ligação com o Pai. É o sopro de vida de Deus. Então, essa é a ligação, é o nosso corpo divino. O nosso corpo causal, ou monádico, que é o nosso corpo da consciência, né? Que tem a ver com as leis de causa e efeito também, que afetam a nossa consciência, o que você pensa, a energia que você profere, você recebe, né? É a tua consciência, o teu modo de pensar. Temos o corpo espiritual, que é o nosso Cristo interno. Nosso corpo espiritual é o nosso Cristo interior. Temos nosso corpo mental, que é o nosso corpo intuitivo, que vem a nossa intuição, a nossa imaginação. Temos o nosso corpo emocional, que pode ser chamado também de corpo mental superior ou mental inferior, tá? E o nosso corpo astral ou elétrico e também corpo etérico. Aí ou corpo astral e elétrico. Perdão, pessoal, confundi aqui, tá? Então vamos lá: corpo divino, corpo causal, corpo espiritual, corpo mental, corpo emocional, corpo etérico e corpo físico. Ou seja, a gente tem a nossa presença divina, o nosso monádico, que é a maneira que pensamos, o nosso Cristo interno, o nosso corpo intuitivo, o nosso mental superior e inferior, o nosso campo astral ou elétrico e nossa matéria, tá? Então, ó, agora vamos ver como eles atuam. Corpo físico é o que conseguimos ver, é a matéria, é o que conseguimos ver, é a sua matéria e tudo o que nela integra, os órgãos, os tecidos, os sistemas, a nossa pele, nossos olhos, né, o nosso sangue, o músculo, os nervos, tudo que envolve o nosso corpo no físico, né, é a nossa matéria, aquilo que a gente pode pegar, pode apalpar, tá? E esse corpo nosso recebe todas as energias que recebemos do plano superior, tá? Ela é a roupa que vestimos nesta encarnação. Por ser visível e palpável, é muito estudado pela ciência, que é o nosso corpo físico. O nosso corpo etérico. Nós não o vemos, mas sentimos. Ele é formado pela nossa aura, pelos nossos chakras. Ele é bioeletromagnético, tem muita energia, tem aparência luminosa. E se esse se romper, pode comprometer a saúde e a vida do ser. O corpo físico se renova, porém o corpo etérico mantém-se igual a vida toda. Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado com o nosso campo etérico. Seria o quê? O cuidado com a nossa aura, né? O cuidado com o nosso campo bioeletromagnético, né? Cuidado com os nossos chakras e sempre equilibrar, alinhar os chakras para que a luz dele seja forte, que a luz dele seja intensa, para que mantenha o nosso equilíbrio, tanto no plano físico como espiritual. Né? A nossa aura é o nosso campo bioeletromagnético, é o que está mais perto do ser humano, que é o nosso campo de energia que nos protege. Tá bom? Então, aqui, nosso corpo astral, conhecido também como alma, esse é o único que muda de aparência conforme viaja energeticamente pelos planos espirituais. Ele é muito sensível e é responsável pelos nossos sentimentos e desejos. Durante o sono, deixamos nosso corpo físico e viajamos com nosso corpo astral, chamado de sonhos. Se a pessoa for bem evoluída, ela lembra exatamente dos sonhos que ela teve. E se não, a pessoa só lembra partes do sonho ou ainda uma confusão de sonhos misturados, imagens distorcidas, né? O que a gente chama que é sonho. Mas às vezes não é sonho, gente. É o nosso corpo astral. E no momento que o nosso corpo físico está descansando, o nosso corpo astral sai para procurar evolução. Entendeu? A gente se conecta com nossos mentores, com os nossos guias, a gente estuda, a gente aprende, a gente viaja pelo passado, a gente viaja no presente, no futuro, a gente busca informações para os desejos e pensamentos mais íntimos da nossa alma.
de coisas que estão bem guardadinhas lá no fundo do nosso subconsciente. Então, durante os sonhos, o espírito, ele é um ser, né? Nós somos um espírito, um ser que busca constantemente evolução. Mas como o plano físico é muito limitado, o nosso corpo espiritual, então, tem essa capacidade de viajar pelos planos para conseguir uma maior evolução que o corpo físico não permite. Né? O corpo físico ainda não consegue fazer dobra, a gente não consegue fazer viagem, como é que é a velocidade da luz, e nem viagens no tempo, de passado, presente e futuro, mas o nosso espírito sim. Por isso que existe muito psicanalista, muitas pessoas que estudam paranormalidade, fazem hipnose, regressão, é justamente para isso, entendeu? Porque às vezes a pessoa em si, o corpo físico, a consciência física dela, mental, dessa vida, precisa buscar conhecimento, ela quer saber o porquê tais coisas acontecem na vida dela, por que ela é travada, qual é o motivo de algum trauma, por que ela tem medo disso ou daquilo, por que ela tem uma síndrome do pânico, tem medo de tudo. Então, através dessa experiência de regressão, né, de hipnose, para voltar nas vidas passadas, ela consegue trazer do subconsciente dela para o consciente agora o que foi que aconteceu que ela tem esses bloqueios, esses obstáculos, essas dificuldades. Para daí então ela começar a ser tratada e se tratar, entende? Quando a pessoa entende alguma coisa, fica mais fácil dela achar o caminho. Mas enquanto ela não tem compreensão, fica mais difícil realmente no plano físico você conseguir todos os resultados que você deseja. Então, por isso que muita gente busca o plano, né? O plano espiritual busca a visão mais espiritualista, uma visão além do que os olhos podem ver, porque muitas das causas dos nossos problemas, até mesmo de problemas de saúde, de relacionamento, problemas do lado financeiro, problemas com a família, discussões, brigas, às vezes não tem nada a ver com nossa vida aqui agora, com o nosso físico, tem a ver com vidas passadas, com evolução, com épocas passadas, de outras vidas que vivemos, de outros lugares que o nosso espírito teve. E isso fica tudo armazenado no nosso subconsciente, que é uma parte do nosso cérebro que a gente não tem acesso e nem a ciência consegue estudar. Isso daí só quem entende são os médios, os sensitivos, as pessoas que tiverem realmente visão com seres de luz, que foram nos instruindo e nos ensinando. Entende? São os nossos guias e nossos mentores espirituais. Quem tem essa conexão mais próxima com esses seres consegue adquirir um conhecimento enorme, assim como Chico Xavier, né? Que ele teve vários livros ditados por Emmanuel, né, que é um espírito já bem evoluído e que passou todos os ensinamentos e muita coisa para Chico Xavier, trazendo mensagens do plano superior, do plano espiritual para o nosso plano físico. Então, através dele e de muitos outros médiuns, a gente conseguiu ter acesso a todo esse conteúdo para a gente entender um pouco mais sobre nós mesmos, sobre o que realmente somos, o que realmente viemos fazer aqui e para onde nós realmente vamos. Então, gente, é uma coisa muito interessante, é intrigante, é instigante, é misterioso. É um assunto que eu particularmente não consigo me desgrudar, entende? É uma coisa que me envolve e que me faz ter a sede de querer saber e aprender cada vez mais, tá? Então, é isso daí que nem eu estava falando, né? O nosso corpo etérico. Nós não vemos, mas sentimos. Ele é formado pela aura, pelos chakras, ele é bioeletromagnético, tem muita energia, tem aparência luminosa, que tem muitas pessoas que conseguem ver a sua própria aura e a aura dos outros, né? E se esse se romper, se ele ficar muito fino ou houver fissuras e rachaduras na nossa aura, pode comprometer a nossa vida e a nossa saúde, tá? E o nosso corpo etérico não se renova, ele se mantém igual a vida toda. Então, se ele está quebrado, ele não consegue depois se restaurar. É muito, muito, muito difícil. Então, por isso que eu digo para todo mundo, cuide das suas auras, cuide do seu espírito, alinhe seu chakra, faça limpezas espirituais, mantenha a sua aura sempre brilhante e sempre espessa, porque quanto mais brilhante, mais espessa for a sua aura, mais proteção divina, proteção espiritual você vai ter, tá?
Então, eu já falei do corpo astral, né? São os sonhos, né? Conhecido também como alma. Esse é o único que muda de aparência conforme viaja energeticamente pelos planos. Ele é muito sensível, é responsável pelos nossos sentimentos e desejos. Durante o sono, deixamos nosso corpo físico e viajamos com o nosso corpo astral. Chamamos de sonhos. Se bem evoluído, lembramos exatamente. Se o espírito é bem evoluído, lembramos exatamente dos sonhos. E se não lembramos, apenas partes dele ou ainda partes distorcidas do que achamos ter sido um sonho. Então, os sonhos servem para isso, gente. A nossa evolução. A gente busca evolução. Eu mesmo tive vários sonhos já com pessoas que eu acredito serem meus guias, meus mentores espirituais, conversando comigo e me ensinando. Então, muito do que eu sei hoje, do meu estado de consciência, de espírito, da minha forma de pensar, de agir, de ver as coisas, eu me lembro por causa dos sonhos. Eu sentada num determinado local, bonito, árvores. Aí tinha uns, tipo, bancos de praça, um lugar bem confortável, bem gostoso, assim, sabe? Eu me sentia muito em paz e tinha aquelas pessoas à minha volta, né? Aqueles seres de luz, eu acredito, meus mentores espirituais, meus professores de outras vidas, né? Meus professores espirituais me passando e me ensinando. Então, algumas coisas eu lembro e muitas eu só lembro que eles falavam muito, mas nem tudo eu consigo ainda me lembrar. Então, é tudo uma questão de exercício, de realmente você pedir para Deus a permissão, né? Para você conseguir lembrar dos seus sonhos, tá? O nosso quarto corpo é o corpo mental. Ele é constituído pela nossa mente, que não é a mesma coisa que o nosso cérebro. A mente organiza os pensamentos e estes, sim, manifestam-se no cérebro. Quer dizer, é a nossa mente, é o nosso subconsciente lá que pensa, que deseja e daí manda um impulso elétrico para o cérebro, aí o cérebro responde. Então, a mente organiza os pensamentos e esses pensamentos se manifestam no cérebro. Quer dizer, o pensamento ele é invisível e ele se manifesta no cérebro que é visível. Então, do espiritual, ele se materializa. Do espiritual, ele passa pro físico, pro material, tá? Este seria o objetivo da iluminação e racionalização do ser. É controlar esse corpo e submetê-lo à sua vontade. Então, o objetivo do nosso ser, do ser humano, seria, o nosso objetivo para ser iluminado, para ser pessoas mais racionais, seria conseguir controlar esse corpo, controlar o nosso corpo mental e submeter ele à nossa vontade. Quer dizer, tudo que você pensa, consequentemente, o cérebro capta e reage. Então, por isso que eu falo, gente, cuidado com a força do pensamento, cuidado com os seus pensamentos. Não tenha pensamento negativo, não profira palavras ruins. Eu sempre falo pro pessoal, o pensamento, ele é uma arma, para ser bem sincera, para o mundo espiritual, para a nossa evolução. O pensamento é uma arma. Se você ficar naquele pensamento, eu tô doente, eu tô doente, eu tô doente, eu tô mal, eu vou morrer, eu tô doente, você vai acabar morrendo mesmo? Simples assim, porque o pensamento cria e o cérebro manifesta. Então, se você fica, eu tô doente, eu tô ruim, eu não consigo, eu não posso, eu nunca vou alcançar meu objetivo, eu nunca vou ser isso, eu nunca vou ser aquilo, e o cérebro vai captando aquilo e mandando para você, pro teu corpo, pro universo, e é a lei da causa e efeito, gente, é física quântica, o que você joga, você recebe, você tá pedindo, você fica pensando, você fica imaginando tudo o que não presta, você só vai atrair o que não presta. Porque o nosso pensamento se manifesta no nosso cérebro. Então, gente, tomem muito cuidado com a forma que vocês pensam. Entende? A mente organiza os pensamentos e estes se manifestam no cérebro. Manifestou no cérebro, consequentemente você fala. Quando está só no cérebro, ele vai agir no teu corpo físico. A partir do momento que você fala, você lança para o universo. E quando você lança para o universo, é como um bumerangue. Você joga, ele retorna. Então, cuidado com os pensamentos e com as palavras, pessoal. Isso é sério, gente. Tem gente que não acredita, tem gente que zomba, que isso daí é bobeira. Gente, é só prestar atenção.
Vocês nunca ouviram falar assim? De mãe, de pai, de vó que fala, não repara no filho dos outros, que você ainda não tem filhos. Entende? Não tire sarro, não avacalhe, não fique xingando ou tirando sarro. Antigamente a gente não falava bullying, né? Hoje é bullying, né? Mas não fique fazendo gracinha com os outros, tirando sarro, dando apelido, porque você ainda não tem filho. Pode acontecer isso com o meu filho. Quantos casos aqui já viram isso daí? Ou que falava assim, ó, não cuspa pra cima que cai na própria testa, né? Não repare na vida do vizinho, não repare no rabo do vizinho, né? Não sente em cima do seu próprio rabo para olhar o rabo do vizinho. Acho que, olha, são poucas as pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo que vão dizer que nunca ouviram falar isso. Que não presta a reparar, que não presta a tirar sarro dos outros, né? Não guspa para cima porque cai na testa, né? A língua é o chicote do corpo, né? Acho que muita gente já ouviu isso. E o que isso quer dizer, gente? Que a gente paga a língua. O peixe morre pela boca. E morre mesmo. E quem é o peixe aqui nessa história toda? É nós. Nós estamos tudo peixe fora d'água aqui, ó. Entendeu, gente? Então, cuidado com as palavras. Se pensou uma palavra ruim, no mínimo, gente, engole e muda o pensamento e tenta falar outra coisa, gente. Não atraem coisas negativas, porque além de você estar atraindo para você mesmo, você está se automagiando, você pode estar magiando os outros. Já é ruim você fazer mal a si mesmo. Quanto mais fazer a si mesmo e fazer para o próximo também, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não ama a si mesmo, você não cuida de si mesmo? Você tem que se amar também. Ama o próximo como a ti mesmo. Se você não consegue amar nem a você mesmo, como é que você vai amar o próximo, gente? Oxi, né? Vamos parar para pensar e analisar isso aí, tá? Vamos lá. Próximo corpo, corpo quinto, tá? Corpo causal, também conhecido como corpo mental superior ou abstrato. É uma espécie de reservatório das nossas memórias de todas as nossas vidas. É a fonte dos nossos desejos, intuição e imaginação. Está ligado à nossa individualidade, tá? Aí agora o próximo sexto corpo, né, que é o corpo búdico ou cósmico. Ele não tem ligação com o tempo. Dentre os corpos espirituais, é nele que está a verdadeira sabedoria. É nosso subconsciente e está muito distante da nossa compreensão e do nosso plano físico, tá? E depois a gente tem o nosso corpo átmico, né? É o plano mais elevado do ser humano. O seu espírito, a consciência mais pura, quer dizer, ele é o plano mais elevado, ele é o mais perto de Deus, é a consciência, é a luz mais pura, tá? É o espírito da essência divina, do nosso eu cósmico, é a luz pura, é nossa centelha divina, o sopro de Deus, nosso Deus interno. É como se fosse uma espécie de DNA do nosso Pai Criador. Então, essa é a nossa partícula divina, gente. É aquele pedacinho, aquele DNAzinho que a gente traz lá de cima, lá de Deus, ok? Então, estamos aí. Já falamos quase tudo que a gente tinha que falar. Falamos já dos 7 corpos. Falamos da espiritualidade do número 7. Então, a gente tá aí, ó, para não ficar muito longo. Foi isso que eu consegui resumir para vocês aqui, porque a matéria é muito extensa. No próximo vídeo eu quero ver se eu continuo falando um pouco mais sobre os 7. A gente vai falar sobre os 7 arcanjos e dizem não, né? Eu tenho quase certeza, né, que muitas linhas, né, da espiritualidade e religiões dizem que nós possuímos 7 mentores espirituais, ou 7 guias, 7 professores, cada um que cuida da gente em determinada fase da vida, da nossa infância, da nossa adolescência, nossa juventude, nossa fase adulta, nossa velhice, né? E cada um desses mentores e desses guias espirituais estão ligados a uma determinada área da tua vida. Um te auxilia no trabalho, outro te auxilia na vida doméstica, outro te auxilia na tua saúde, na tua cura, outro auxilia na sua evolução espiritual. Cada um tem uma função, tá? E também vou falar ainda da grande fraternidade branca, os 7 raios.
ou os 7 mestres ascensos, né? Que cada um é dono de um raio. Cada raio tem uma cor e cada cor, cada raio significa uma determinada área da vida ou do universo. A fraternidade branca, ela é uma hierarquia divina, né? Que tem os espíritos evoluídos, os espíritos de luz, que são, tem, né, Buda, que foi já é um mestre ascenso, temos Jesus Cristo junto com eles também, temos El Moria, tem o mestre Lanto, tem Saint Germain, São Miguel Arcanjo, né? Então tem vários, ó, que nem hoje. Hoje eu tô de azul, hoje eu tô aqui de São Miguel Arcanjo, que é a cor de São Miguel, né? Que é o raio azul. Então a gente temos o raio violeta, o raio azul, o raio dourado, o cristal, né, o branco, o transparente, tem o raio rosa, que é do amor. Então esse daí também eu vou falar para você dos 7 mestres, né, os donos dos 7 raios da grande fraternidade branca e algumas outras curiosidades para frente ainda. Então, gente, ó, tem muita matéria, tem muito assunto ainda para rolar, tem muita coisa para estudar e resumir, porque o assunto é grande, é extenso, mas espero que vocês estejam aqui comigo, né, que vocês curtam aí. Dá uma curtida no vídeo, façam comentários, se quiserem fazer perguntas, tá? O meu telefone é 041 992 12 6934. O meu e-mail é lunacity@gmail.com. E tem agora o site, que é http://essência-divina.negócio.site/, tá? Esse é o meu site. E para quem quiser também pode me encontrar no Facebook, né? Eu sou a dona da página, Luna Comunello, e o nome da página no Facebook é Essência Divina, tá? E no YouTube é Realidade Oculta, beleza? Eu tô tentando, gente, mudar o nome lá do YouTube para Essência Divina também, para não ficar difícil para vocês. Mas é uma burocracia que eu só vou conseguir mudar daqui 3 meses, então vocês não esqueçam. É Realidade Oculta, YouTube, e Essência Divina, a minha página do Facebook. Então tá aí, pessoal, para quem precisar de mim, quer um conselho, quer uma ajuda, quer fazer uma consulta, quer fazer uma limpeza espiritual, quer os sais, os banhos de sais que eu já mostrei no outro vídeo para vocês, hoje não tenho aqui, tá? Mas no vídeo passado eu já mostrei para vocês o banho de sais para fazer energização, fazer limpeza energética, quer fazer uma limpeza na sua casa, quer proteção para você, para os seus filhos, quer a oração, a invocação de São Miguel Arcanjo para proteção do teu lar, para proteção da tua família. Então, gente, querem uma consulta diretamente comigo, querem umas dicas de Feng Shui para harmonizar o ambiente da sua casa, trazer mais harmonia, trazer equilíbrio, trazer coisa boa, coisa positiva, é só falar comigo, tá, gente? Vocês podem me ligar, vocês podem deixar comentários no vídeo, vocês podem também mandar e-mail, podem mandar pergunta lá no Facebook, mandar mensagem para mim lá na página, que eu vou estar aqui pronta para atender vocês para que vocês precisarem, ok? Então é isso aí, pessoal. Tá aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, já sabem onde me procurar, como me encontrar e me localizar, tá? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Muita luz, muita paz, muita alegria na vida de vocês. Pensamento positivo, tá? E boas vibrações, energias boas sempre. Evitem tudo que tem a ver com o lado negro, com o lado escuro, tá? Pensem na luz, pensem em energia boa, pensem em alegria, pensem em felicidade, pensem em amor, pensem em fraternidade, em caridade, pensem em coisa boa, tá, gente? Esse é meu conselho de hoje, né? Hoje foi, graças a Deus, o vídeo foi 7 minutos mais curto que o outro só, gente. É muita matéria, muita coisa. Mas eu quero explicar bem explicadinho para não ficar arestas e dúvidas para vocês não ficarem com a cabeça confusa. Espero que eu tenha conseguido explicar direitinho, que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, estamos aí, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e a família de vocês. Que São Miguel Arcanjo invada o lar de vocês e traga muita luz e proteção para todos vocês, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.